No último vídeo, nós vimos como se forma um furacão e como esse fenômeno pode ser destrutivo. Em dias quentes, com o sol evaporando muita água do mar, nuvens gigantescas se formam e por causa da pressão atmosférica, essas tempestades podem se tornar furacões gigantes que podem ser vistos até mesmo do espaço através dos satélites, e eles vão destruir tudo por onde passarem. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e bem-vindos a um novo horizonte de eventos. No vídeo de hoje, iremos conhecer os furacões mais poderosos que já caminharam pelo nosso planeta. Espero que gostem e bora começar! E nós iremos começar falando do furacão Irma. Muitas pessoas, muitos cientistas aliás, vêm estudando a hipótese de que no século XXI, nos dias atuais, nós estamos tendo mais furacões do que no passado. Só em 2005, por exemplo, tivemos 3 furacões muito potentes só aqui na América. Os furacões Katrina, Rita e Vilma. O Katrina, inclusive, foi o que mais causou danos financeiros. Ele destruiu muitas casas, muitas ruas, muitos prédios, causando um prejuízo de 108 bilhões de dólares. Mas enfim, agora vamos falar do furacão mais forte de 2017 e um dos mais fortes da história, o furacão Irma. O Irma bateu diversos recordes sozinho. Ele bateu recordes de pressão atmosférica, foi o furacão mais forte do Atlântico em termos de ventos máximos sustentados, foi o primeiro furacão na história a atingir algumas regiões do planeta e o mais forte que já passou por outras regiões também. Um furacão pode aumentar e diminuir de tamanho. As categorias vão de 1 a 5. Quanto maior a categoria, maior é o furacão. Mais rápidos são seus ventos e mais destrutivo ele fica. O Irma conseguiu se manter na categoria mais alta, mais perigosa de furacões por mais de 3 dias seguidos. Esse é o seu maior recorde. O auge foi quando ele atingiu ventos de 295 km por hora e conseguiu manter esse pico por 37 horas. Apesar disso, com a tecnologia de monitoramento por satélites que temos hoje em dia e também com os aviões de monitoramento que voam por cima dos furacões, as pessoas conseguiram ser avisadas e evacuadas das cidades lá por onde o Irma passou. E assim, felizmente, apenas 90 pessoas morreram. E quando eu digo apenas 90 pessoas, não é que eu esteja desejando que mais morressem. É que, como vocês verão a seguir, infelizmente, os furacões costumam matar muito mais. O furacão do Dia do Trabalho de 1935. Esse é considerado, até hoje, o furacão mais forte que já passou pelos Estados Unidos em questão de pressão e velocidade dos ventos. E ele tem uma história bem triste também por trás dele. Como eu disse para vocês, com a tecnologia de hoje em dia, sempre que um furacão se forma e ainda está lá em alto mar, já somos alertados pela TV, pelo rádio, na internet. Mas em 1935 não existia isso. A evacuação tinha que ser feita às pressas, quando o furacão já estivesse dando as caras. Numa certa cidade da Flórida, muitas pessoas estavam aguardando ansiosamente pela evacuação num trem, mas o furacão acabou alcançando eles mais rápido e muitas pessoas acabaram morrendo tentando se salvar. Esse furacão matou mais de 400 pessoas. Agora nós vamos entrar no Clube dos Grandes. O tufão Nina, que atingiu a China em 1975, chegou a ser chamado de super tufão. Ele não durou muitos dias, mas ele passou pelo pior lugar possível, uma barragem. As fortes chuvas
e os fortes ventos causados pelo tufão Nina forçaram a barragem a se quebrar. Então, como se não fosse o suficiente um super tufão, ele ainda quebrou a barragem, causando muitos danos e muitas mortes por inundação. O furacão, junto das enchentes, foram os responsáveis por causar a morte de 175 mil pessoas. Agora vamos falar do maior furacão da história, o maior em questão de tamanho e de força dos ventos. Os cientistas acreditam que seja um furacão que aconteceu em 1780. Ele é chamado de Furacão São Calixto, mas é mais conhecido como o Grande Furacão. Nessa época, há mais de 200 anos atrás, não existia tecnologia e nem mesmo as categorias de furacão haviam sido inventadas ainda. Mas, pelos relatos, registros e ilustrações, é o que os cientistas acreditam que tenha sido o maior de todos. Se vocês assistiram o vídeo sobre como se formam os furacões, vocês vão se lembrar que eles nascem na água e depois chegam na terra. Mas quando chegam na Terra, sem a água do oceano para servir de combustível, os furacões rapidamente vão perdendo a força. Já o Grande Furacão conseguiu durar 6 dias na Terra. A partir disso, pode-se deduzir que os ventos desse furacão alcançaram no mínimo 320 km por hora. O Grande Furacão atingiu o Caribe, mas nessa época, os Estados Unidos estavam na Guerra da Independência com a Grã-Bretanha e existiam vários navios, tanto norte-americanos quanto britânicos lá no Caribe, ou seja, tanto britânicos quanto os norte-americanos e também os caribenhos foram vítimas e testemunhas desse furacão monstruoso que matou 22 mil pessoas na estimativa. O ciclone Bola, de todos os furacões na história, foi o que mais matou pessoas. Já dando o número para vocês, esse pequeno furacão de categoria 3 fez 300 mil pessoas de vítimas. 300 mil pessoas morreram, senhoras e senhores. Isso é muita coisa. E quando eu digo pequeno, é em relação aos outros que apareceram nessa lista, todos gigantes de categoria 5. Mas isso serve para a gente ver que os furacões nem precisam chegar na força máxima para causar esses danos extremos. O ciclone Bola atingiu o Paquistão em 1970. O problema foi que a maré se juntou com a tempestade e assim se formou uma espécie de pequena tsunami que acabou afogando ilhas inteiras, uma verdadeira tragédia e um dos maiores desastres naturais da história da humanidade. Antes da gente fechar o vídeo, vamos com 2 menções honrosas. Primeiro, o tufão Ofélia, que aconteceu em 1960. Como vocês podem ver nessa imagem, o tufão Ofélia não chegou a nenhum país. Ele quase alcançou ali o Japão, mas ficou por isso mesmo. Apenas 7 pessoas morreram nessas ilhas menores, mas o curioso mesmo sobre esse furacão é que ele bateu o recorde de trajetória. Foi o furacão que mais se movimentou pelo mundo. Foram 13 mil quilômetros e meio a distância que ele passeou pelo Oceano Pacífico. A última menção honrosa é para o furacão John, que foi o furacão de maior duração da história, o furacão que mais viveu. Ele conseguiu durar 30 dias vagando pelo Oceano Pacífico. Sempre que ele diminuía, logo aumentava de tamanho de novo, e como eu disse, enquanto eles estiverem no mar, tem combustível infinito. E assim, o furacão John durou 30 dias, até finalmente se dissipar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta do conteúdo aqui do canal e quiser me dar uma ajuda,
dá uma passada na minha campanha do Apoia-se. O link vai estar aparecendo aí na tela final, nos comentários e na descrição do vídeo. Você me ajuda e de quebra entra no nosso grupo lá do WhatsApp. Tá bem legal? E enfim, é isso. Espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, fui!